Mas antes de ler o texto, você poderia fazer uma oração por você, por essa pessoa que está aí do seu lado. Amém? Pode liberar sua voz e orar. Nós estamos nesse momento diante da palavra do Senhor. Queridos, e a palavra de Deus, ela tem o poder de nos santificar. Amém? E nós precisamos disso, né? Como é bom saber que Ele se faz presente aqui, além de nos dar o privilégio, a honra de adorá-lo com cânticos, demonstrando com gestos, palavras, canções, o nosso amor a Ele. Ele ainda tem uma porção da sua palavra para falar aos nossos corações. Espírito Santo, nós queremos declarar aqui, Senhor, corações e mentes rendidos ao Senhor, rendidos à Tua vontade, à unção do Senhor neste lugar. Eu oro agora contra toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que possa existir nesse ambiente, ó Deus, diante das nossas vistas, que podem servir de distrações, que caia por terra no nome de Jesus. Que haja uma conexão, Senhor, perfeita entre o nosso espírito e o Teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você encontrou aí Evangelho de João, capítulo 16. Eu gostaria de ler com você a partir do verso 7, que diz assim: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Repita comigo, em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar um pouco com você sobre o Espírito Santo e você. Repita para a pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo e você. Amém? Esse é o tema da nossa ministração hoje. Queridos, como a gente ouviu, e nós sabemos muito bem disso, o mundo está afundado em uma grande crise existencial, ou seja, em uma grande crise de identidade, mas esse não é um problema nosso, amém? Porque em Cristo nós tivemos a nossa identidade restaurada. Você pode dizer amém? Nós entendemos, vemos isso claramente pela palavra de Deus, que a restauração da identidade do homem só pode acontecer através de Cristo Jesus. E é interessante que quando a gente vai olhar para a teologia cristã, a gente entende, vê, percebe claramente que este é um tema central da teologia cristã, onde se destaca a transformação profunda que ocorre na vida da pessoa por meio da sua fé, quando é depositada em Jesus. Essa restauração não é apenas uma mudança superficial de algumas áreas, mas ela fala de uma mudança completa, ela fala de um renascimento, ela fala de que o homem nasce de novo, E quando a gente lê, por exemplo, João capítulo 3, quando Jesus está falando sobre isso com Nicodemos, ele vai dizer assim: é um novo nascimento, e esse nascimento não é como natural. Nesse novo nascimento, a pessoa nasce da água e do Espírito. Amém? E isto, querido, implica em uma renovação, em uma transformação completa do ser.
onde o homem ele é reconectado à sua verdadeira essência, à sua verdadeira identidade e ao propósito divino, ao plano original de Deus para nós. Amém? Então é bom demais saber que nele nós temos essa oportunidade de sermos, de nos encontrar, de termos novamente a identidade divina devolvida a nós, aquilo que foi nos roubado no jardim do Éden quando o homem pecou. E junto com isso, é muito bom saber que depois de termos essa identidade restaurada, nós nos encontramos também em relação ao nosso propósito. Amém? E é importante a gente discorrer rapidinho o processo, como que isso acontece, como que essa nova identidade, ela é estabelecida na nossa vida, até mesmo porque pode existir pessoas aqui neste lugar que ainda não têm essa convicção, e se tem, hoje você pode sair daqui sabendo quem você é, amém? E reconectado com o propósito divino de Deus para a sua vida, amém? Então olha só, essa restauração da identidade do homem, ela acontece quando a pessoa coloca a sua fé em Jesus. A Bíblia vai nos dizer que quando a pessoa olha para Jesus e crê no sacrifício dele, ela é regenerada, ela nasce de novo. Foi o bate-papo de Jesus com Nicodemos, e este novo nascimento traz de volta essa identidade ao ser humano. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 27, você vai ver a Bíblia dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa é a nossa identidade original. Seres semelhantes, com similaridades iguais às de Deus. Não que somos iguais, mas nós somos semelhantes a Deus. Amém? E é isso que foi roubado. Mas quando a gente olha para Jesus e crê nele, essa identidade, ela é novamente instalada em nós, através da recriação do nosso espírito, que um dia foi ferido, manchado pelo pecado. E com isso, a Bíblia vai dizer agora que essa pessoa, através da sua fé em Jesus, através desse olhar onde ela é levada a crer no sacrifício dele na cruz, essa pessoa é adotada na família de Deus e passa a ser filho de Deus. Você pode dizer amém? E é exatamente isso aqui, queridos, que redefine completamente a identidade da pessoa. Porque quando ela tem esse entendimento que agora ela é um filho de Deus, isso traz aquele sentimento de pertencimento. Eu tenho um Senhor, um Pai, e automaticamente o propósito divino, ele é esclarecido ou começa a ser esclarecido por nós. E juntamente com isso, a Bíblia vai dizer também que agora com a identidade restaurada, feito filhos de Deus, a Bíblia vai dizer que esse crente, essa pessoa, esse cristão, passa a ser habitado pelo Espírito Santo, que a Bíblia o denomina como guia, consolador, ou seja, aquele que capacita o cristão para viver uma vida que agrada a Deus. E isso confere a essa pessoa, a esse cristão, uma dignidade e um propósito especial, pois agora não é mais uma pessoa sem identidade perdida no mundo. Essa pessoa, agora feito um cristão, ele carrega consigo a presença de Deus, do próprio Deus. Deus passa a morar dentro de você. Isso é fantástico, E por último, o que a Bíblia esclarece sobre isso é que todo cristão, toda pessoa, uma vez que teve essa identidade restaurada, ele é chamado a ser embaixador de Cristo. E esse embaixador, ele tem como uma missão de compartilhar a mensagem de reconciliação do mundo com Deus. Isso significa viver uma vida de maneira que reflita os valores do reino de Deus e também de buscar trazer para esse lugar de entendimento e de restauração todos quantos necessitam disso. E aí, olha para o mundo. A gente tem aí
mais de 8 bilhões de pessoas, e entre esses um bocadinho de gente, tem muitos que precisam encontrar com Jesus para serem salvos. Amém? Ou seja, o cristão agora, ele se vê diante daquilo que a gente entende que é o propósito da sua vida, que é exatamente apresentar o Cristo de Deus ao mundo. Amém? Está claro isso? Eu creio que ficou, bem claro. Agora, o que eu quero destacar com você? Mesmo diante de toda essa verdade, que já é realidade, acredito eu, que para a maioria de nós que estamos aqui, mesmo assim, muitos cristãos ainda se encontram num certo ponto de conflito, mesmo tendo a identidade restaurada e sabedores de tudo isso, a verdade é que a gente ainda tem muita dificuldade agora de entender e viver este propósito divino. Queridos, e só tem um jeito da gente aprender a caminhar, a viver esse propósito de uma forma, sem confusão, sem frustração. Sabe qual é? É compreender a importância da pessoa do Espírito Santo no processo, na nossa vida e no processo. Ele é quem foi designado para nos ajudar nisso, para nos ajudar a viver bem a nossa vida, cumprindo a vontade de Deus. Amém? Você crê nisso? Então preste atenção, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, o próprio Jesus vai dizer que ele é aquele que guia o cristão. No texto de João lido, Jesus ele faz uma promessa extraordinária aos seus discípulos. E quando você lê ou relembra o que nós lemos, em que consiste essa promessa? Ele chega para eles e diz assim: olha, eu preciso ir embora, porque se eu não for, o Espírito Santo ele não vai vir, e eu preciso ir, e quando eu for, eu vou enviá-lo a vocês. Não foi isso que nós lemos? Eu preciso ir, ele tem que vir, e para que ele venha, é só eu indo, porque quando eu for, eu vou enviar. E aí ele diz, logo em seguida no versículo 8, qual seria a função, a missão do Espírito Santo, ou parte dela, que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, E no versículo 13, ele diz, olha, quando ele chegar, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, queridos, nós entendemos com isso aqui, com clareza, que o Espírito Santo é aquele que tem a incumbência de guiar a vida do cristão, aquele que aponta o caminho para que nós possamos viver o propósito divino em toda a sua plenitude. É interessante que quando você lê Romanos 8,14, você vai ver Paulo dizendo assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Uma declaração clara que quem se tornou filho é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então é Ele que tem essa missão de nos guiar, de nos conduzir por essa jornada agora como filhos. Alguém que teve uma identidade restaurada e que entendeu que tem um propósito, amém? De existência. Entendendo isso, outra coisa que é importante a gente compreender é como Deus deseja, através do Espírito Santo, nos guiar. Como que Ele quer fazer isso? E como Ele faz isso? O que está no coração, na mente de Deus, quando Ele olha para nós e diz assim, eu quero guiar vocês. Eu quero guiar você nesse propósito, para que você viva a minha vontade em todas as coisas. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmo 32, para a gente entender como que ele quer fazer isso. Salmo de número 32. Está escrito assim a partir do verso 8. Você encontrou? Diga amém. Salmo 32, verso 8. Olha só. Eu o instruirei e lhe mostrarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho.
Olha o verso 9. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. A gente precisa entender que Deus traz a revelação de como Ele deseja nos guiar. Olha só, o que ele diz aqui? Eu o instruirei e lhe mostrarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Ou seja, Deus está dizendo aqui para nós assim, ó, eu quero que vocês entendam o meu conselho, que vocês recebam a minha instrução. Eu quero que vocês acreditem em mim, para fazer um paralelo entre isso que está no coração dele e aquilo que não deve acontecer, mas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, acontece. Ele usa aqui a figura do cavalo e da mula. Ele diz assim, olha, não sejam como um cavalo e uma mula. E por que esse paralelo? Ele explica no texto. Porque o cavalo e a mula só obedecem se colocar um freio ou um cabresto. Ele diz assim, olha, não é esse tipo de direção, de vida, de relacionamento que eu quero ter com você. Não. Eu quero que você viva comigo, me compreendendo, entendendo o que está no meu coração. Quando eu der uma instrução, acredite que é o melhor. Quando eu der um conselho, receba como o melhor. Quando eu mostrar alguma coisa, veja que sou eu que estou mostrando, e eu conheço você, foi eu que fiz você. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não me deixa usar um cabresto e um freio, né? E a gente entende, queridos, que muitas vezes, é lógico que isso é uma metáfora, é uma linguagem, uma linguagem figurativa, mas muitas vezes Deus tem até que usar isso para nos parar na vida, porque senão a gente se autodestrói. Não é verdade? Né? Por quê? Não há entendimento, não há submissão aos conselhos, né? Às instruções, e ele está dizendo assim, ó, eu não quero fazer isso, eu quero que vocês, ao me ouvir, me entendam e decidam me obedecer. Amém? Agora olha que interessante, isto só é possível se houver em nós uma sensibilidade para ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo. Se não houver essa sensibilidade, Ele não vai ter condições de nos instruir dessa forma aqui. Amém? Outra coisa que a gente precisa entender, né, é que, além dessa forma que Ele deseja nos guiar, a gente já sabe que Ele quer nos guiar e que é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia. Queridos, agora, como o Espírito Santo nos guia pelo caminho? Como que Ele fala com a gente? Há muita confusão no meio dos cristãos acerca disso, não é verdade? Mas olha só o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 30, verso 21. Diz assim, ó, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra. Tem umas traduções que diz uma voz, dizendo, este é o caminho, andem por ele. Olha o que Isaías já orientava aqui. Olha, se vocês encontraram com Jesus, com Deus, está andando num caminho, cumprindo um propósito, quando você começar a desviar para a esquerda ou para a direita, quando você começar a sair do trilho, há uma voz que vai falar atrás de você, ei, não é por aí, é por aqui. Esse é o caminho, vá por aqui, permaneça aqui. Percebe? Quantos já têm vivido uma vida aí de experiência com essa voz? Viu que é as mesmas palavras que Jesus disse no texto lido? Porque o que Jesus disse? Que Ele, quando fosse enviado, nos guiaria a toda a verdade. Começa a desviar, vem a voz, não é por aí, é aqui. Isso não é para você, é aqui, permaneça.
siga em frente. Começa a desviar para a esquerda, a voz. Aquele que sabe toda a verdade sobre nós vem e fala com a gente. É isso que Jesus quis, nos dizer, quando ele falou, olha, ele vai guiar vocês, ele vai direcionar vocês, e é por isso que eu tenho que ir. Agora, dentro disso aqui, dessa questão dessa voz que nos guia, a gente precisa entender algo acerca das Sagradas Escrituras, Porque olha só, quando você lê Salmo 119, versículo 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra poderosa essa, não é verdade? Mas, queridos, a gente precisa entender, quando olhamos para a Bíblia, para tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, me entenda a colocação aqui, tá? A gente precisa olhar para ela e entender que, quando se trata de um todo, a mensagem da Bíblia, ela é genérica. Genérica no que sentido? A Bíblia não traz em seu conteúdo as revelações individuais de cada um que veio e que existe na face da terra. É verdade ou não? Ela não traz. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada escrita, revelada nesses livros, ela é de uma forma geral, ela não fala de forma individual, pessoal, de cada indivíduo. Você quer ver um exemplo disso? Mateus 28, versículo 19. Jesus com seus discípulos, ele vira para eles e diz assim, olha, ide por todas as nações e prega o Evangelho. Aí eu te pergunto, é para todo mundo ir para as nações? Ou será que todo mundo vai para as nações? Não. Tem que pregar para as nações todas. Agora, enquanto uns são levantados, larga tudo e vai, muitos outros são direcionados a ficar no lugar que estão e pregar aqui. Ganha alguém aqui que depois cresce no Senhor e é enviado para as nações. Percebe que o genérico é, ide por todas as nações. Mas no individual, cada um de nós precisamos de revelação pessoal, que só pode vir através da ação do Espírito Santo, que vai nos direcionar onde e como viveremos esse princípio de Deus, que é de levar a mensagem de salvação ao mundo. Consegue compreender? Então isso é muito importante, a gente ter essa compreensão e essa visão. Amém? No que se relaciona à vida pessoal, é só com revelações vindas do próprio Espírito Santo. É Ele que vai nos dizer em detalhes o que nós temos que fazer, como temos que fazer, como, onde, a hora, o tempo, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Você quer ver uma coisa? Está escrito na Bíblia com quem você deveria se casar? Mas a Bíblia diz que o homem precisa, desde Gênesis, se multiplicar. E só se multiplica casando, exceto aqueles que são chamados para um celibato. Mas o resto, todo mundo já entendeu isso. Agora está escrito lá que você ia casar com fulano ou com fulana de tal. Como é que a gente entende isso? Buscando em Deus, e Ele vai dar a direção. Percebe? Em todas as outras coisas na vida é assim. Amém? Então, Ele fala, Ele é uma voz que nos guia pelo caminho. E isso precisa ficar claro para nós, que no que se relaciona à vida pessoal, Ele está disponível para nos ensinar todas as coisas, toda a verdade. Tudo em relação ao propósito de Deus para a sua vida, Ele está na incumbência de trazer e falar com você. Amém? Isso é tremendo, sim ou não? Agora, outro ponto importante, onde e como o Espírito fala, ou Deus fala. Para nos levar a uma compreensão disso, eu quero ler primeiro esse texto de Hebreus 3,15, que diz assim, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião,
Está falando do povo lá do Egito. Quando saiu do Egito, que estava no deserto, não ouviram a Deus e por causa disso se rebelaram. E o resultado da rebelião, 40 anos no deserto. O que o escritor de Hebreus está lembrando aqui? Sabe por que eles fizeram isso? Porque depois de ouvirem, endureceram o coração. Então o que a gente entende, queridos? Onde Deus fala? No coração. Quando a gente lê Provérbios 20, 27, olha o que está escrito. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Prestou atenção nessa palavra? A Bíblia está dizendo aqui que o teu espírito é a lâmpada. Olha para a lâmpada. É aquela que, traz clareza. É a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do ser. O que esse texto nos mostra? Ele fala de uma íntima conexão entre o nosso espírito e Deus. Nosso espírito, dado por Ele, é comparado aqui a uma lâmpada. E essa lâmpada é a metáfora poderosa que revela verdades espirituais importantes acerca de nós e desse relacionamento do Espírito Santo conosco. Primeiro, lâmpada fala, nos aponta algo que precisa de uma fonte para brilhar. Sim ou não? Uma lâmpada precisa de uma fonte. Então, se o nosso espírito é a lâmpada do Senhor em nós, isso quer dizer que ele precisa do Espírito Santo para ser iluminado. Quantos estão entendendo? Entende? A fonte de iluminação da lâmpada, o nosso espírito, é o Espírito de Deus. Sem a presença dele, queridos, a nossa vida é apagada, sem direção. A gente vive a bater cabeça. A gente erra mais do que acerta. Por quê? Não tem luz, não tem clareza. Outra verdade espiritual que traz aqui essa metáfora é que a luz é o que traz ou revela o que está escondido nas trevas. Então, quando a Bíblia diz que o espírito do homem, ele é tido como a lâmpada do Senhor, isso quer dizer que Deus ele é aquele que esquadrinha o nosso exterior, quando Ele expõe os nossos pensamentos e intenções mais profundos. Sabe aqueles momentos em que Ele nos chama para um autoexame constante e sincero? É exatamente isso aqui que está acontecendo. Ele está esquadrinhando. A luz do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo está chegando em nós, no nosso espírito, e produzindo luz. E aí Deus revela a nós todas as áreas da vida que muitas vezes nós precisamos de alinhamento, transformação, arrependimento, mudança de vida, e aí vai. A outra verdade que esse texto nos ensina é que nós precisamos de ser guiados e ter direção. Olha só, lâmpada simboliza também isso. Direção, mostra um caminho para aqueles que precisam ser guiados. Deus é o nosso guia, Ele faz isso através do Espírito Santo. E como que a gente pode sentir isso? Ou onde? No nosso espírito. Ele está pronto e ansioso, eu vou usar essa expressão, para fazer isso conosco em todos os momentos, para nos levar a viver conforme a sua vontade, discernindo a sua vontade em tudo e em todas as coisas. Amém? Agora, isso só é possível quando nós somos sensíveis à presença e liderança do Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você crê que você é filho de Deus? Você crê que o Espírito Santo está aí dentro? Você crê em tudo isso que a gente está falando aqui? Que Ele te guia, que Ele está disponível para você? Que Ele fala com você?
Agora eu quero mexer em outra coisa. Você não acha que na maioria das vezes, quase todos os cristãos mistificam muito isso? Esse relacionamento com o Espírito Santo? Não mistifica? Eu não sei, e eu acredito que boa parte é por causa disso, né? Devido ao comportamento de muitos cristãos, irmãos, porque muitas vezes, alguns vão contar a experiência com o Espírito Santo, parece que a terra tremeu quando Deus falou com ele. Não é verdade? Né? Deus falou comigo, parece que o céu abalou quando Deus falou com ele. Né? A gente viveu anos e anos na vida cristã, dentro das igrejas, presenciando esse tipo de testemunho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não existe isso. Deus pode falar de um jeito estrondoso, pode, mas na maioria das vezes Ele fala no silêncio do nosso interior. Sabia disso? Você não vai sair por aí ouvindo uma voz parecendo um maluco, né? Alguém gritando com você, ei, não faça isso. Não, não vai acontecer assim. É quase 100%. Ele vai falar no silêncio do seu interior. E quando a gente para pensar que é assim que Ele se comunica com a gente, se você olhar para a sua vida, tudo que você viveu na última semana, você vai dizer assim, puxa, Ele tentou falar comigo a semana toda. Começa a pensar aí para você ver. O tempo todo Ele está falando com a gente. Com aquele que já é cristão, de um jeito. Com aquele que ainda não é cristão, porque o Espírito fala com eles também, de outro jeito. O Espírito está sobre a terra, fazendo o que Ele tem que fazer. Tentando convencer aqueles que precisam de convencimento do pecado. Tentando guiar aqueles que já tiveram as suas identidades restauradas para viver o propósito. O tempo todo Ele está trabalhando. Sabe, eu acho fantástico que um dos significados dessa palavra que Jesus usa, né? Que quando Ele disse assim, ó, Ele virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra justiça, um dos significados dela é levar alguém a ser o que ela foi feita para ser. Olha que interessante. Então, como é que o Espírito atua na minha vida e na sua, que já tivemos a identidade restaurada? Com a intenção de nos levar a ser aquilo para o qual fomos chamados a ser. E o que nós somos chamados a ser? Embaixadores do reino de Deus. Alguém que apresente Jesus ao mundo. Lembra dessa parte? Né? Então, Ele está o tempo todo fazendo isso. Ele está o tempo todo, de forma insistente, falando com a gente. Não tem um dia, ou é difícil passar 1 hora, sem Ele ter um contato com você, sem Ele falar algo com você. Sabia disso? É o tempo todo. Ele está falando comigo e com você. A questão é, queridos, a gente vive um nível de sensibilidade, de percepção espiritual tão baixa, que na maioria das vezes a gente tem a impressão que Ele está tão longe, e Ele está dentro, Ele está presente, sabe, que Ele está tão distante, mas não é verdade, Ele está aqui, o tempo todo ministrando, com amor sem precedente, com uma misericórdia sem fim, com um cuidado extraordinário a nós, o tempo todo. Amém? Olha só, Romanos 8,16, a Bíblia diz assim, ó, que o próprio Espírito, está falando do Espírito Santo, quando você lê, você vai ver que Espírito está com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É por isso que eu fiz a pergunta, você tem certeza que você é filho de Deus? Quem que te falou isso? Algum dia o céu se abriu numa grande voz e disse, ei, você agora é filho de Deus. Aconteceu assim? Um anjo apareceu na sua frente e disse para você, ei, sabia que agora você é filho de Deus, você é filho de Deus?
aconteceu isso? Jesus apareceu para você falando isso? Como é que você crê? Por causa do novo nascimento, do conhecimento que você tem da revelação das Sagradas Escrituras. Não é verdade? Quando a gente lê, por exemplo, João 1,12, diz assim, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós agora, com a presença dele, a gente lê isso, a gente não acredita, e temos aquela certeza aonde? No coração, eu sou filho de Deus. Viu que não precisa de um anjo, não precisa de um barulho estrondoso para te convencer que você é filho de Deus. Agora, olha o tamanho da nossa incoerência. A gente não tem dificuldade de acreditar nisso, por causa do testemunho interior que ele manifesta no nosso coração. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade em aceitar, quando ele fala, não compra esse carro agora. Não faz esse tipo de negócio. Dá para comparar a compra de um carro com a verdade de que você é filho de Deus? Sabe por que nós nos comportamos assim? Falta de sensibilidade, falta de percepção espiritual. E sabe, queridos, Deus está desejoso em restaurar na igreja aquilo que a gente vê em Atos, uma igreja viva, uma igreja que interagia com o Espírito Santo em todo o tempo, que era guiada pelo Espírito Santo o tempo todo, como eles e os apóstolos viviam. Entende? Certa vez Paulo queria ir pregar num lugar, o Espírito, não, você não vai não. Ele, ok, não vou. Entende? Um povo que ouvia e entendia quando ele falava o tempo todo. Quando você lê Atos, você vê esse tipo de igreja, esse tipo de cristão. E olha o que aquele povo, que aquela igreja causou no mundo. Amém? Eu quero te mostrar outra coisa. Isso é para você, amém? É para mim. Deus quer nos guiar através do Espírito Santo. Por isso o tema da reflexão é o Espírito Santo e você. Uma parceria infalível para sucesso. Amém? Agora preste atenção numa coisa. O próprio Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. E se o próprio Jesus teve que, enquanto aqui viveu, homem Deus, se submeter à direção do Espírito Santo, como que a gente não compreende isso? Abraça essa causa e busca viver assim. Onde a gente vê isso na vida de Jesus? Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 4, ele acaba de ser batizado por João Batista, no texto anterior. No momento do batismo, quem é que pousa sobre ele em forma de uma pomba? Fala alto para mim. O Espírito Santo. Vem sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. No primeiro versículo do capítulo 4 de Mateus, você vai ver que está escrito assim, e Jesus foi guiado ou levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quem que levou Jesus para o deserto? Percebe que ele não foi sozinho? O próprio. Aí quando você lê Atos capítulo 10, versículo 38, você vai ver Pedro dizendo que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. O próprio Jesus, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, o mesmo que habita em mim e em você. E aí a gente olha para ele, que é o nosso maior exemplo e modelo de obediência e conexão com o Pai, e acha que ele movia de um jeito diferente que somos incentivados a mover hoje. Mas você sabia que não? Jesus, enquanto esteve aqui, ele se despiu de todos os atributos do Deus soberano que é. Por exemplo, ele abriu mão da onisciência, da onipotência, da
onipresença. Você vê Jesus, ou a Bíblia narrando, antes da sua ressurreição, por exemplo, ele atravessando parede e aparecendo em alguns lugares. Isso só aconteceu depois da ressurreição, quando novamente ele tomou esses atributos de Deus. Estava lá os discípulos, numa sala, de repente ele, pensa, atravessa a parede e aparece no meio deles. Mas antes da ressurreição, ele não se movia assim, ele era alguém conduzido pelo Espírito Santo, na mesma condição que eu e você temos hoje. Porque quando a gente olha, queridos, para Jesus e fala dele, mas é Jesus, né? Também, né, o Filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. E do mesmo jeito que ele recebeu o Espírito Santo, nós não recebemos? Você quer ver outro texto que fala sobre isso? Marcos capítulo 6, traz um momento que Jesus está ali em Cafarnaum, e ele cura um paralítico. E quando aquele homem é trazido à presença dele, ele vira para aquele homem e diz assim: olha, perdoados são os teus pecados. Junto ou próximo deles estava uma turma dos escribas. E eles começaram a conjecturar, a pensar, a questionar aquelas palavras de Jesus, tipo assim: quem ele pensa que é para falar assim? Quem ele pensa que é para se achar no direito de perdoar pecados? E aí, irmãos, olha que interessante, no verso 8 de Marcos 6, a Bíblia registra assim, depois desse acontecimento, do questionamento dos escribas. A Bíblia vai dizer para nós assim, e Jesus percebeu imediatamente em seu espírito o que eles estavam pensando. Onde é que Jesus percebeu o que eles estavam pensando? No Espírito. Quem é que trouxe essa percepção para o Espírito de Jesus? O Espírito Santo, gente. Entende? O Espírito Santo. Percebe que ele era guiado da mesma forma que Deus propõe nos guiar hoje? Falando com a gente, ele falava com Jesus o tempo todo. Quando você for ler os evangelhos, veja isso. Quantas vezes a gente vê essa manifestação do Espírito Santo na vida do próprio Cristo, o Cristo de Deus. Entende? Você consegue olhar para a sua vida e perceber a presença dele, dessa forma simples, singela, o tempo todo. Eu gosto, queridos, quando falo do Espírito Santo, sempre contar uma experiência, porque isso é bom, né? Isso motiva a gente. Eu sei que se você parar para pensar, você tem várias para contar. O problema, sabe por que a gente não conta muitas delas? Porque a gente não valoriza. Irmãos, a gente tem tratado o Espírito Santo de um jeito tão indiferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Para não arriscar, eu vou dizer 90%. Mas talvez é mais. 90% dos seus acertos é só por causa dele. Sabia? É só por causa da presença, da existência dele na nossa vida. Mas já viu que a gente não testemunha muito, não fala muito da obra dele na nossa vida? Mas tem algumas coisas que tocam a gente, né? Deixa eu contar uma rapidinho para você, que aconteceu comigo no ano passado. Eu gosto de pegar essas de coisas simples, muitas vezes insignificantes, exatamente para nos levar a pensar no cuidado, no interesse que ele tem em nos guiar. Era uma terça-feira, tempo chuvoso, eu e o Jorge Augusto, a gente veio para um alcance mais aqui, terminou voltando para casa, as ruas com chuva, cheia de buraco, caí com o carro dentro de um buraco. No outro dia de manhã, eu percebi que uma peça de uma maçaneta de uma das portas sumiu, né? E logo eu deduzi, com a pancada, ela soltou. Né? E aí, moral da história, começa a pensar, eu não vou achar a peça, vou ter que trocar a maçaneta toda, aquela coisa. Irmãos, no outro dia, na parte da tarde, eu e a Alessandra, a gente desce para a academia lá do nosso condomínio, faz o nosso treino. Quando a gente retorna para casa, quando eu coloco o pé na porta,
uma voz aqui dentro fala assim comigo, ó, volta no buraco. Eu entro para dentro do apartamento, a voz repete para mim, volta no buraco. Mas sabe quando você escuta uma frase e entende um monte de coisa? Quando ele falou a segunda vez, eu já entendi. A peça da maçaneta do seu carro está lá. Vai lá buscar. Eu não falei nada para ela. Tomei água, peguei a chave do carro e fui lá. Parei no buraco, olhei, já tinha tapado o buraco. Né? Isso foi muito engraçado, não é possível. Primeiro milagre, né? Tapar o buraco. Irmãos, eu, do lado, tudo indica que a peça voou para cá. Né? Eu vou para o canteiro do meio, começo a olhar, cadê a peça? Eu tinha certeza que a peça estava ali. E olha só, não foi uma voz, um anjo que apareceu, foi uma voz aqui dentro, sabe? Volta no buraco. E junto com essa voz, aquele entendimento, vai buscar a peça. Eu olho ali, né, mais ou menos no rumo do buraco, no canteiro central, cadê a peça? Aí de repente parece que os meus olhos é guiado a olhar do lado do meio-fio, uns 30 metros depois, uma manchinha preta. Aí aquela confirmação, é a peça, vai lá pegar. Eu vou no meio-fio, chego lá, irmãos, vou aproximando e vendo, né, a realidade da coisa, a peça estava lá. Entende? Irmãos, quando eu peguei aquela peça, né, movido por essa direção do Espírito Santo, irmão, aquilo foi muito forte para mim. Quando eu peguei aquilo, eu falei assim, Senhor, que valor tem isso? Aí ele falou assim, não, isso não tem valor nenhum. Mas sabe o que eu quero te mostrar com isso? O cuidado que eu tenho com você. Eu estou disponível para cuidar, para dirigir você em todas as coisas, até naquelas que você acha que é insignificante. Mas eu já tinha ligado, já tinha comprar a fechadura. Não é um valor, não é o valor, mas sabe, é a manifestação, é o jeito dele mostrar, ei, eu estou atento, eu posso cuidar de você, eu tenho direção para você. Sabe, peguei aquela peça, cheguei em casa chorando, assim, meu bem, eu preciso te contar, olha isso aqui. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Sabe, quando eu paro para pensar em todas as vezes, em muitas vezes que ele falou, e eu dei ouvido, eu fui sensível, né, e quando a gente obedece, você vê que é batata, a coisa é real, acontece. Como também a gente sabe que quando a gente não dá ouvido, a coisa dá ruim. Deixa eu te falar uma coisa, esse Espírito Santo pertence a mim e a você. E ele precisa ser de uma forma mais pontual, notado, valorizado por nós. Sem ele, é muito difícil cumprir o propósito, viver bem essa vida, viver essa vida de forma que agrademos a Deus e que possamos ser felizes. Amém? Porque, queridos, é uma vida em santidade que nos faz felizes. Concorda comigo que há muita dificuldade em vivermos assim? Quantas vezes, por exemplo, você pode estar, né, numa rodinha de piada, alguém conta as piadas, você ri ou faz cara de paisagem, aí de repente você entra com uma. E você entra e conta uma piada ou fala alguma coisa numa roda de conversa que não deveria falar ou contar aquela piada. E logo em seguida vem aquela voz interior, puxa, você fez mesmo isso? Quem que você acha que está falando com você nesse momento? Não é verdade? Ou quando você com outra pessoa vive aqueles momentos onde a maldade humana se manifesta, e conversando com alguém, você fala mal de outra pessoa, você fala mal de alguém da sua família, de alguém da igreja, fala mal de alguém, e quando você termina de falar, vem aquela voz interior, você viu o que você acabou de fazer? Você acha mesmo que você deveria ter falado assim dele, dela? Você acha mesmo que esse tipo de comportamento é bom? Quem que a gente acha que está falando com a gente quando isso acontece?
Não é verdade? Quando a esposa ou o esposo libera uma palavra indevida um para o outro, somos gentes imperfeitos, e quantas vezes um ofende o outro com uma palavra indevida, e logo em seguida o Espírito Santo vem e fala com a gente, mas a gente não está ligado, a nossa sensibilidade está baixa, a nossa percepção está baixa, ou quase inexistente. Percebe que isso é em tudo na nossa vida? Quantas vezes a gente tenta fazer algo e não há paz, o coração está fechado, e se a gente for olhar todas as vezes que há esse sentimento onde parece que o coração se fechou, que não há paz, você pode olhar, pode parar um pouquinho, você vai ver que tem uma voz lá dentro dizendo assim: pare, não avance, não faça, não proceda assim, porque vai dar ruim. Não é isso. Sabe por quê? Porque a paz interior é uma forma desse testemunho do Espírito Santo nos orientar. Eu costumo dizer: tem paz? Faça. Não tem? Pare imediatamente e ore mais um pouco. Ouça mais o Espírito Santo. Entende? Eu não estou dizendo aqui que você tem que orar, parar, até para atravessar a rua o tempo todo, não. Aquilo que nós já temos certeza, pela palavra, pela revelação que Ele nos deu, como e o que temos que fazer, nós temos que fazer. Agora, a verdade é que nós não sabemos nada do amanhã. O que nós sabemos acerca do propósito de Deus para nós, termina aqui nesse momento. Daqui para frente nós precisamos de revelação de muita coisa, e em relação a isso, daquilo que nós não sabemos, não entendemos, não temos certeza, nós precisamos da manifestação dEle. É só com a ajuda dEle que a gente vai conseguir ter essa caminhada prazerosa, vencedora, com uma certeza no coração: eu estou vivendo o melhor de Deus, eu estou vivendo para viver o propósito de Deus, para glorificar a Deus. Eu olho para a minha vida e em tudo eu vejo a manifestação da glória de Deus. Para aqueles que não têm tido essa experiência, quando olham para a sua vida, para um passado longo, médio ou curto, tem uma percepção diferente, que a vida foi ruim, que tudo foi ruim, que tudo foi um desastre. É verdade ou não? E deixa eu te perguntar, qual é a sua condição hoje? Você pode ficar de pé para a gente orar? A intenção do meu coração, querido, é levar você a entender a presença dEle, a importância dEle na sua vida. É impossível eu e você desenvolvermos uma vida cristã saudável sem a presença manifesta do Espírito Santo. É impossível você ser quem você foi projetado para ser sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele que tem o encargo de entrar na eternidade, ouvir do Pai as verdades sobre você, vir e te falar delas. Não é isso que nós lemos? Não é isso que Jesus disse, que Ele nos guiaria a toda a verdade? Para encerrar, preste atenção numa coisa. Eu amo o Salmo 139, essas palavras de Davi, quando ele diz assim, os teus olhos me viram, a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Volte um pouquinho comigo. Lembra quando eu disse que a palavra escrita, ela é genérica quando se fala de um todo? Essas palavras de Davi aqui, queridos, ele ora com uma convicção.
os meus dias foram escritos pelo Senhor. Ou seja, o Senhor é aquele que planejou a minha vida, o Senhor sabe de tudo a meu respeito. E você consegue acreditar que essa é uma verdade acerca da sua vida também? E que esse plano individual, personalizado que Deus tem para cada um de nós, que não está registrado na Bíblia nada acerca dele. Então, se não está registrado, como é que nós vamos nos encontrar diante de todas as revelações para viver esse propósito? Só tem um jeito: usando aquilo que nós temos de melhor, a nossa conexão com o Espírito Santo. Quando Jesus disse assim: olha, Ele vai trazer, guiar você a toda a verdade. E Ele continua dizendo assim: Ele não falará por si mesmo. Mas o que é que Ele vai fazer? Ele dirá tudo a vocês daquilo que Ele ouviu. Então preste atenção o que acontece aqui. Ele está disponível para mim e para você. E quando nós nos deparamos com desdobramentos novos que precisam ser abertos, o que é que o Espírito Santo faz? Ele vai para Deus, que é o nosso Criador, o Deus Pai. E Ele escuta, Ele ouve de Deus a verdade sobre nós, a nosso respeito. Aí Ele vem e comunica no nosso espírito essas verdades. É esse o processo. E se a gente não tiver essa conexão com Ele, Ele vai, escuta as verdades, vem, traz, fala, e a gente não dá ouvido. A gente é tendencioso, não tendo percepção, não sendo sensível à presença dEle, a ignorar tudo isso, achar que é a gente que está pensando, que é a nossa alma que está falando, enquanto é Ele que está ali. Ei, sou eu, me ouça. É instrução do Pai para você, é conselho divino para você. Mas eu quero te dizer que tem uma saída para esse comportamento diante dele. Sabe qual é? Primeira coisa é você olhar para ele e dizer assim: Senhor, me perdoa, Espírito Santo, porque eu tenho ignorado a tua existência na minha vida. Eu tenho ignorado, eu tenho feito vistas grossas acerca da tua existência na minha vida. Quando você olhar para Ele com esse reconhecimento, pedir perdão a Deus por isso, queridos, uma conexão entre você e o Espírito Santo vai ser fortalecida hoje. Você está disposto a fazer isso? Você pode começar a orar, e você vai ver que é agora que Ele vai falar com você. Ele vai ministrar no seu coração: sim, filho, eu te perdoo, eu te purifico desse pecado, e eu quero te dizer que eu estou sim aqui com você, eu me faço presente, eu estou manifestando a você o tempo todo. Você pode orar, e agora no seu lugar, enquanto a gente ministra uma canção aqui, eu queria que você orasse. Ele está aqui se movendo, Ele está aqui falando com cada um de nós, aleluia! Ele está aqui gritando no silêncio do nosso interior. Ele está aqui trazendo toda a vida de Deus.